Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos os versos 14 e 15. Marcos 1, versos 14 e 15. O texto sagrado diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor Deus, mais uma vez, nós nos dirigimos a Ti para pedir a Tua instrução. Edifica-nos com a Tua palavra, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é o reino de Deus e como o reino de Deus se manifesta? Nós podemos enxergar o reino de Deus diante de nós, crescendo, se expandindo de algum modo. Nós tivemos agora aqui uma demonstração de como isso acontece. O reino de Deus alcança os corações, trabalha na vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, de modo que nós podemos ser proclamadores deste reino. E nós somos chamados, de fato, a anunciar as boas novas do reino de Deus. Existem alguns requisitos para fazer parte desse reino. Existem algumas atitudes que os homens devem tomar a fim de que eles sejam reconhecidos como cidadãos do reino de Deus. E o alcance desse reino, meus irmãos, o que dizer a respeito disso? Nós temos alguns ensinos preciosos que podemos extrair destes dois versículos acerca destas coisas. E eu gostaria então de hoje falar sobre a natureza do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, a proclamação do reino de Deus, os requisitos para fazer parte do reino de Deus e o alcance do reino de Deus. Vamos começar então pelo primeiro ponto, a natureza do reino. Meus irmãos, qual é o caráter fundamental do reino de Deus? O que nós vamos perceber é que quando nós pensamos no reino do Senhor, ele inverte a lógica de muitas coisas que nós conhecemos ou das nossas experiências. Quando nós pensamos nas grandes civilizações humanas, nos grandes reinos ou nas grandes conquistas dos homens, nós pensamos em grandeza, nós pensamos em pompa, nós pensamos em glamour, nós pensamos em visibilidade. Nós pensamos em popularidade, em aplauso, em honraria. Nós pensamos em dinheiro, nós pensamos em tesouros, nós pensamos em prestígio. Nós pensamos nestas coisas. Nós mensuramos, às vezes, o valor das coisas por esta ótica. Então, a natureza do reino de Deus é algo que chacoalha esse entendimento. A natureza do reino de Deus, meus irmãos, apresentada nas Escrituras Sagradas e pelo Senhor Jesus Cristo, é espiritual. O reino de Deus não é terreno, o reino de Deus não é político, o reino de Deus não é finito, não é limitado ao tempo, o reino de Deus é eterno, é profundo, é espiritual e é transcendente. É transcendental. É interessante pensar nisso, porque os judeus tinham uma visão equivocada acerca do reino de Deus. Eles esperavam um Messias conquistador, impositivo, desde o primeiro momento, que se assentasse no trono de Davi, que tomasse as rédeas da situação, que governasse imediatamente sobre as nações, centralizando seu domínio a partir de Israel. Era esse o tipo de Messias que durante muitos anos alguns dos judeus ou algumas correntes judaicas alimentaram. Mas na verdade, meus irmãos, eles assim o fizeram em grande equívoco e talvez até mesmo influenciados por períodos na história de grandes opressões. Quando Jesus vem a esse mundo, quando Jesus aparece exercendo o seu ministério de pregação, de cura, lembre-se de que o povo de Deus estava sob opressão. E eles então muitos deles alimentaram a esperança de um Messias que iria subjugar os tiranos estrangeiros.
Eles alimentaram a esperança de um Messias que iria implantar imediatamente uma nova ordem e trazer a paz e a justiça de uma vez por todas. Mas que reino é esse? Que reino é esse? Em que o Salvador chega como um servo, em que ele nasce em uma família simples, em que ele vai viver em Nazaré da Galileia, em que ele vai conviver e andar com pecadores rejeitados, em que ele não reivindica nenhuma posição de destaque nesse mundo, pelo contrário, Jesus Cristo refuta as tentativas que fazem para que ele seja reconhecido assim, ou para que ele ocupe um trono entre os homens. Vocês se lembram quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Quiseram fazer dele um rei. E ele diz: vocês estão me procurando e vocês querem que eu reine sobre vocês? Não porque vocês estão interessados nas coisas certas, mas porque vocês comeram e se fartaram. Mas não é assim que funciona. Não é este o reino que eu vim trazer. O meu reino não é desse mundo. O meu reino é espiritual. Vejam como é curioso, meus irmãos. Jesus de fato é rei. Jesus é apresentado pelos evangelistas, inclusive como rei. Mas a única coroa que Jesus recebeu aqui, nesse mundo, entre nós, foi uma coroa de espinhos, improvisada por ocasião da sua crucificação. Como um ato de zombaria. Esse rei, ele vem não para conquistar territórios. Esse rei vem como um conquistador de corações. Ele vem para conquistar os corações dos homens. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E essas são suas próprias palavras. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Foi para isso que ele veio. Então não havia uma melhor forma, na providência de Deus, de Jesus iniciar o seu ministério público, senão dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque a razão fundamental da vinda de Jesus a esse mundo, a missão que Jesus tinha que cumprir aqui entre nós, era resgatar pecadores, trazer pecadores à fé e ao arrependimento. Foi exatamente isso que ele veio fazer. E ele foi absolutamente fiel ao plano. Mais do que isso, meus irmãos, a natureza desse reino parece estranha aos olhos humanos, já que até mesmo o precedente principal de Jesus, o arauto João Batista, será preso no primeiro momento e posteriormente será decapitado. Então, tentem pensar nesta lógica de Deus. Nós temos o Todo-Poderoso, Criador do Universo, que comanda todas as coisas, que envia o seu Filho a esse mundo, mas Jesus vai enfrentar aqui algumas grandes dificuldades. E aquele que precede Jesus Cristo é alguém que vai ser preso e depois vai ser degolado, vai ser morto. João Batista. Não parece uma coisa sem sentido para nós? Sim, parece uma coisa sem sentido para nós. Como é que Deus deixa que estas coisas aconteçam? Como é que os filhos de Deus sofrem e são perseguidos? Como é que os melhores homens são mortos por tiranos, infiéis, cruéis, que não temem a Deus? Isso não poderia levar muitas pessoas a pensar que os planos de Deus estão falidos, que a igreja está fracassada, que a mensagem não vai vingar? Mas não é isso que acontece, meus irmãos, porque Deus vem a nós em fraqueza. Mas na verdade aquilo que os nossos olhos podem enxergar não contempla todas as coisas. Deus está agindo de uma forma grandiosa na pessoa do seu Filho e também através daqueles que ele levanta como mensageiro. E você tem algo sutil no texto, bem sutil. Eu gosto das sutilezas, como os autores trabalham, como os escritores da Bíblia nos revelam coisas tão preciosas, tão importantes, mas eles fazem isso às vezes de uma maneira tão singela. Porque aqui no versículo 14, vejam a frase inicial. Marcos diz que depois de João ter sido preso, e aí você fica com a impressão de que ele está simplesmente contando um fato, né? Mas é um pouco mais do que isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esta palavrinha aí, preso, essa palavrinha na verdade, originalmente, a palavra que Marcos usa é entregue. Entregue. Então, você teria que ler o texto assim: depois de João ter sido entregue à prisão,
depois de João ter sido entregue ao cárcere, bom, se João foi entregue à prisão, se ele foi entregue ao cárcere, a entrega acontece da parte de alguém. Quem é que o entregou? Quem é que entrega? É o próprio Deus. E aí de novo você vai dizer assim, mas que sentido tem isso? Que lógica tem isso? Né? Meus irmãos, as coisas acontecem sob a direção de Deus, as coisas acontecem no tempo de Deus. Deus usa a nossa vida, Deus usa o nosso ministério, Deus usa a sua igreja, os seus mensageiros, da maneira como quer, quando Ele quer. Nós iniciamos e o nosso ministério finaliza quando Deus quer. João tinha um propósito a cumprir, e ele cumpriu. João foi levantado por Deus para ser aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias. Isso aconteceu. Isso aconteceu. João funciona como um profeta da antiguidade. Ele passa o bastão. Começou uma nova era. O Senhor Jesus agora vai comandar aqui para frente todas as coisas. E João vai ser entregue à morte. Então, nada na nossa vida é casual. Nada na nossa vida é sem propósito. Quando nós vivemos, quando nós morremos, nós somos do Senhor. Quando nós pregamos, quando nós vivemos a fé, somos do Senhor. Quando nós sofremos, somos do Senhor. Quando Deus inicia a sua obra e quando Ele conclui a sua obra através de nós, nós ainda pertenceremos ao Senhor. Vejam que esse verbo, essa palavrinha entregue, ela é usada para Jesus. Por exemplo, quando lá adiante o mesmo Marcos vai dizer que Jesus foi entregue a Pilatos, ou quando o próprio Marcos vai dizer que Jesus foi entregue à morte. Então, não é simplesmente que João vai ser entregue, o próprio Filho de Deus foi entregue por nós. Ele foi entregue pelo Pai, em nosso favor, para morrer por nós. Quando você lê Atos, lá no capítulo 2, vocês viram aqui, meus irmãos, nós lemos um trecho do capítulo 2 de Atos. Lá no verso 23, quando Pedro está fazendo a sua pregação, depois de eles terem recebido o Espírito Santo no Pentecostes, Pedro diz que o Senhor Jesus foi entregue pelo desígnio de Deus, pela presciência de Deus. O Senhor Jesus foi entregue à morte por nossa causa. Isso não desresponsabiliza os homens, porque Pedro também diz: vocês o mataram crucificando por mão de inimigos, então se arrependam dos seus pecados. Mas o fato é que a morte de Cristo também não foi uma mera casualidade, muito longe disso. Meus irmãos, isso pode dar um nó na nossa cabeça, e nós podemos pensar assim: mas como é que o reino de Deus se manifesta dessa forma? Como é que os primeiros que falam acerca do reino de Deus são tratados dessa forma? Um dos teólogos disse, em certa ocasião, que o pioneiro da pregação do Evangelho é também o pioneiro a ser aprisionado, se referindo a João. E na verdade, meus irmãos, essa será a dinâmica pela qual passará o próprio Jesus e os seus seguidores. Bom, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? E de que modo nós podemos aplicar estas coisas? Eu quero dizer, meus irmãos, que as aparências enganam. Eu quero dizer que o reino de Deus está se manifestando diante de nós. Nem sempre nós iremos enxergá-lo claramente. Aliás, Jesus advertiu, dizendo assim: o reino de Deus não vem com visível aparência. Na verdade, nós temos que ter cuidado quando alguns começarem a dizer: olha ali o reino, ali está o reino. Não é algo que nós podemos contemplar com estes olhos temporais. O reino de Deus é algo que nós podemos vislumbrar pela fé, pela confiança nas promessas de Deus, e ao vermos as coisas que Deus está fazendo entre nós. Quando recebemos entre nós pecadores arrependidos, isto é um sinal do avanço do reino de Deus. Quando João Batista estava preso por Herodes Antipas, aquele a quem ele mesmo acusou, e acusou de forma justa por causa do seu pecado, quando João Batista estava preso, ele enviou discípulos seus para perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou nós temos que esperar outro? E Jesus respondeu citando as profecias e dizendo, dentre outras coisas, que aos pobres o evangelho do reino está sendo pregado. Um dos sinais de que o reino de Deus se manifestou
é o sucesso da pregação do Evangelho. Eu pergunto aos irmãos: teve sucesso a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho tem alcançado o seu propósito no mundo inteiro? Então, o reino de Deus está entre nós. Nós podemos enxergar o reino. Não pense nas manifestações do reino como algo que os homens vão observar como sendo extraordinário. Não. Mas o reino de Deus, meus irmãos, está justamente nestas coisas invisíveis, nestas operações invisíveis da graça de Deus na vida de tantas e tantas pessoas, sustentando a sua igreja ao longo dos anos. Mas nós também, irmãos, podemos aqui tratar um pouco acerca da manifestação do reino de Deus. Porque o reino de Deus se manifesta plenamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele inaugura o reino de Deus quando vem a esse mundo, e inaugura o reino de Deus também quando inicia o seu ministério. Jesus abre uma era diferente na história. Algo novo, esplêndido aconteceu na história. O Filho de Deus se encarnou, o Filho de Deus está entre nós, o Filho de Deus começou a pregar, o tempo de Deus se cumpriu. Vejam que aqui nós temos uma expressão que é utilizada no verso 15, né? O tempo está cumprido. Pense nessa expressão. O tempo está cumprido. O que significa dizer isso, irmãos? O tempo de Deus se cumpriu. É chegado o momento propício. Deus tomou a iniciativa. Deus inicia a sua obra redentora. A palavra tempo aqui é kairos no grego. É o tempo de Deus. É o tempo oportuno. É o tempo definido por Ele. É um momento singular. É como aquilo que Paulo diz lá em Gálatas: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que viviam debaixo da opressão da lei. Deus preparou o mundo e Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Por um longo período, irmãos, os homens viveram ou em trevas absolutas, como era o caso dos incrédulos e dos pagãos, ou sob sombras. Os crentes do Antigo Testamento, por mais crentes que fossem, viveram sob sombras. Eram situações em que eles criam, eles olhavam para o futuro, esperavam o Messias, mas o Messias não tinha se manifestado ainda. Então eles estavam sob sombras. Agora, quando Jesus aparece, a espera chega ao fim. Agora, a espera chegou ao fim. O que foi prometido se concretizou, se tornou realidade. Aqueles que estavam espiritualmente mortos irão ressurgir. Aqueles que estavam cegos verão a luz. Aqueles que estavam sob o jugo de Satanás serão libertados. Aqueles que estavam enfermos no corpo e na alma serão curados. O abismo que separava o homem de Deus agora pode ser transposto. As pessoas mais simples, os pecadores piores, os mais vis, poderão encontrar a verdade, poderão se arrepender dos seus pecados, poderão ter acesso a Deus. No tempo de Deus tudo acontece. Deus é Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. É por isso que na cruz Jesus diz: está consumado. Porque Jesus inicia o seu ministério na hora apropriada. Jesus finaliza o seu ministério aqui na hora apropriada. Ele diz quando a obra começa e quando a obra termina. Quando ele vai iniciar a sua pregação, ele diz: o tempo está cumprido. Lá na cruz ele diz: está consumado. É chegado o momento de eu me manifestar. É chegado o momento de eu deixar vocês aqui. É chegado o momento de enviar o Espírito, de outras coisas que Deus fará. Irmãos, Jesus diz: o reino está próximo. E aí eu pergunto para os irmãos: o que é que Jesus quer dizer com isso? O reino está próximo. Ora, Jesus não está se referindo a algo que vai acontecer no futuro. Jesus está se referindo a Ele mesmo. O reino de Deus está próximo não é uma questão temporal, é uma questão espacial. Ele diz: o reino de Deus está diante dos seus olhos. O reino de Deus está perto de vocês, porque eu estou aqui.
Vocês podem me contemplar, vocês podem ver as minhas obras, vocês podem reconhecer a minha identidade messiânica. Irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo: basta ter olhos para ver, ou basta ter ouvidos para ouvir. O reino de Deus está entre nós. E tantas vezes Jesus disse isso, não? O reino de Deus está entre nós. Tantas vezes Jesus disse isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Basta ter ouvidos para ouvir, basta ter olhos para ver. João Batista será preso, Jesus irá para a Galileia e ele iniciará a sua pregação. Meus irmãos, quando Jesus vai para Galileia, e o texto nos diz isso, né? Os versos 14 e 15 dizem exatamente isso. Jesus vai num ato de sabedoria. Isso aqui representa a sabedoria de Deus na condução das coisas. João começou a pregar, e a pregação de João Batista é muito similar à pregação de Jesus, é muito semelhante. O que aconteceu com João? Foi preso, foi morto. Depois que João foi preso, o texto diz: Jesus se dirigiu para a Galileia. Porque há um tempo certo para as coisas acontecerem. Jesus podia, se quisesse, se isso fizesse parte dos planos de Deus, Jesus podia permanecer ali e dar continuidade ao ministério de João, dizendo para os homens que eles tinham que se arrepender. Mas aquilo, meus irmãos, naquele momento levantaria uma oposição muito grande a Jesus. Aquilo certamente faria com que Jesus fosse logo rejeitado e perseguido, e talvez abriria uma possibilidade para que Jesus também fosse preso. Não era o momento disso acontecer. Vai chegar a hora em que essas coisas vão acontecer. Vai chegar a hora em que o Filho de Deus vai ser entregue. Vai chegar a hora em que ele vai ser julgado, em que ele vai responder. Vai chegar a hora em que ele vai ser crucificado. Mas as coisas não precisam ser aceleradas. As coisas não precisam ser antecipadas. Jesus sabe de tudo, controla todas as coisas. Ele vai se dirigir para a Galileia. E ali, na Galileia, Jesus concentrará, a princípio, grande parte das suas ações. E é interessante você observar que naquela região tão desprezada pelos outros, Galileia, a Galileia era tão desprezada, Nazaré era uma região tão desprezada, mas ali, naquela região em que os outros desprezavam, Jesus também será grandemente rejeitado e desprezado. Se você adiantar um pouquinho a sua Bíblia, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 6, você vai ver o que vai acontecer com Jesus quando ele vai para a Galileia, algum tempo depois. Marcos capítulo 6 nos dá um retrato do que acontece com ele, de como ele é recepcionado lá. A partir do verso 1, o escritor diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, meus irmãos, aqui nós temos um retrato do que aconteceu com Jesus na Galileia. Jesus vai para a Galileia para exercer o seu ministério, para pregar, para auxiliar as pessoas, para anunciar o reino de Deus. E ele vai ser mal recebido ali. E ele vai dizer: não existe profeta sem honra senão na sua própria terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. A vida de um mensageiro de Deus não é fácil, né? Ele é rejeitado, Jesus é rejeitado pelos homens. Mas lá na Galileia acontecem coisas grandiosas também. É lá, meus irmãos, em Caná da Galileia, por exemplo, que Jesus realiza o seu primeiro milagre. É ali que ele transforma água em vinho, por ocasião de um casamento. O texto que nós lemos, irmãos, entretanto, fala de um milagre maior.
Sabia? O texto que nós lemos aqui, que diz, lá no verso 14, verso 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, isso é um milagre maior do que transformar água em vinho. Sabia? Há um milagre maior do que transformar água em vinho. Sabe qual é? É o milagre de transformar pedra em carne. A Bíblia diz, Deus diz, eu tirarei de vocês, eu removerei o coração de pedra e eu colocarei o coração de carne. Mais do que transformar água em vinho, milagre maior do que transformar água em vinho, é transformar um coração de pedra em um coração de carne. É quebrantar o coração do homem. É fazer com que o pecador se veja pecador. Isso é a coisa mais difícil que tem. Vejam que as pessoas ainda não convertidas costumam ser orgulhosas. Pelo menos nesse nível espiritual. Não estou falando exatamente no trato interpessoal, mas nesse nível de reconhecimento de que eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu sou pecador, Senhor, tenha misericórdia de mim. É quando nós somos convertidos que nós fazemos o que o publicano fez. É quando nós somos convertidos que nós batemos no peito dizendo, Senhor, seja propício a mim, pecador. Porque enquanto a conversão não chega, nós estamos como o fariseu, dizendo, não sou como os outros homens pecadores. É quando a conversão vem ao nosso coração, meus irmãos, que nós dizemos, Senhor, eu preciso de Ti. Transforma o meu coração. Transforma a minha vida. E é o que Jesus vai fazer efetivamente. Nós nos concentramos muitas vezes nos milagres extraordinários. Nós vemos Jesus andando sobre as águas, né? Nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes. Nós vemos Jesus ressuscitando mortos. Irmãos, a ressurreição física de mortos, que é algo extraordinário aos nossos olhos, é algo que Deus faz com muita facilidade, né? Ele é o Senhor da vida. Mas o que é difícil de nós vislumbrarmos é a mudança das pessoas. É como Deus muda o coração, a mente do ser humano. Como Ele atrai pecadores perdidos e distantes para si. Como Ele faz com que um homem cruel, perseguidor da igreja como Paulo, se transforme de repente num dos maiores arautos, num dos maiores mensageiros, num dos maiores teólogos e missionários da história da igreja. Como que isso é possível? Como que uma personalidade muda? Coisa mais difícil que tem, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, ninguém muda. As pessoas são o que são. O Evangelho diz, não é bem assim. Deus pode mudar as coisas, Deus pode mudar o nosso coração, Deus pode mudar o nosso jeito de pensar, Deus pode mudar o nosso jeito de agir. Ele muda, Ele transforma. Que bênção que é, meus irmãos, nós pensarmos nessas coisas. Eu quero falar em terceiro lugar sobre a proclamação do reino de Deus. Vejam vocês, meus irmãos, que antes de Jesus surgir, pregando o Evangelho do Reino, Jesus foi preparado por Deus. É um pouco estranho falar nesses termos, porque, é claro, nós pensamos em Jesus como o Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é perfeito, sim, mas existe um cronograma aqui estabelecido pelo Senhor, existe um roteiro aqui que Deus vai dirigir, e Jesus vai ser, entre aspas, se quiser colocar assim, preparado para iniciar este seu ministério de pregação. Porque ninguém pode pregar a palavra de Deus sem ser habilitado para isso. Então, vejam o que vai acontecer. Primeiro Jesus foi batizado, não foi? Primeiro Jesus foi batizado. Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, uma voz do céu, do Pai, disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí, o que acontece? Jesus começou seu ministério? Não. Jesus vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto e vai ficar 40 dias sendo tentado pelo diabo. Dificuldade, fome, tentação. E isso logo depois de ter sido batizado. Por que essas coisas precisavam acontecer, irmãos? Porque é depois da aprovação do Pai e é depois de receber o poder do Espírito que Jesus então começa a pregar. Interessante, né? Interessante.
nós temos que ser aprovados por Deus, nós temos que ser vocacionados por Deus, nós temos que ser chamados por Deus, nós temos que ser quebrantados por Deus, nós temos que receber o Espírito de Deus antes de sair por aí, pregando a palavra de Deus. Que Deus faça isso. Que Deus nos ajude a enxergar a importância disso. Outro detalhe. Palavra pregar. Palavra pregar. Diz que Jesus foi para Galileia e ele começou então pregando o Evangelho. Essa palavra pregar, meus irmãos, na verdade, ela tem uma ideia um pouquinho mais enfática. Não é que Jesus está simplesmente anunciando, pregando. Jesus está proclamando o reino de Deus. Certo? Ele está proclamando o Evangelho. Por que proclamar aqui é mais enfático? Porque proclamar significa anunciar em alta voz. Nos tempos antigos isso era feito, não é? Os mensageiros do rei chegavam aos lugares distantes, levando uma mensagem do rei. Então eles iam a algum lugar público, reuniam-se as pessoas, ou eles iam nos lugares mais remotos com a inscrição, com o decreto, né? Com o édito real, para dizer, o rei manda dizer, alguma coisa assim. E eles proclamavam a mensagem real em alto e bom som. Todos tinham que ficar informados, todos tinham que se comprometer com o rei e com o reino, todos tinham que obedecer às novas ordens, todos tinham que ficar cientes da vontade do rei. Então, isso era a proclamação que se fazia no mundo antigo. E o que é que vai acontecer aqui? Assim como João Batista, Jesus chega pregando, proclamando, em alto e bom som. Irmãos, você observa Jesus em seu ministério e você vai perceber que Jesus tem um ministério itinerante. É justamente por isso, né? Em todos os lugares, Jesus vai, nas cidades, nas aldeias, nos distritos, nas vilas, nas sinagogas, nos campos. Jesus vai nas casas, Jesus vai à beira-mar, em todos os lugares onde tem gente, onde tem pessoas precisando ouvir. Jesus vai levar a mensagem do reino. O reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. O rei manda avisar: arrependei-vos e crede no Evangelho. E é isso que tem sido feito ao longo da história. É isso que tem sido feito pela igreja ao longo do tempo. Nós estamos com esta mensagem, anunciando essa mensagem em todos os recantos do mundo. O rei manda dizer. A igreja está indo para toda a terra, para todas as dimensões, norte, sul, leste, oeste, todos os países, rompendo fronteiras, dizendo: o rei manda aos homens avisar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar toda a terra por meio de um varão que ressuscitou e acreditou diante de todos. Ele foi levantado dentre os mortos. Então creiam, se arrependam. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem. Meus irmãos, você percebe também que há uma relação essencial, uma unidade temática entre a pregação de João Batista e a pregação de Jesus Cristo, não é? Se você voltar um pouquinho no capítulo 1 de Marcos, versículo 4, Marcos 1, versículo 4, diz que apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E aí você vai no verso 15, Jesus está dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, obviamente, né? E crede no Evangelho. O que é que isso indica para nós, irmãos? Isso indica que há uma continuidade entre a era antiga e a nova era. Existe um aspecto de continuidade, sim. É claro que Jesus trouxe algo que revolucionou a história. É claro que quando Jesus entra nesse mundo, as coisas mudam e alcançam uma profundidade maior. Mas existe um sentido de continuidade entre essas coisas. Jesus não veio anular a lei, nem os profetas, ele veio cumprir. João Batista iniciou o seu ministério, exerceu o seu ministério, conclamando os homens ao arrependimento. Jesus vai dar continuidade a isso. Existe um aspecto de continuidade. A era dos profetas antigos termina com a prisão de João Batista, mas se inicia uma nova era em que o arrependimento também é requerido.
Meus irmãos, isso indica que existe uma ênfase muito similar e constante entre o Antigo e o Novo Testamento. As Escrituras Sagradas não podem ser vistas como partes distantes. Existe uma unidade, existe uma lógica. Aqui, quando nós recebemos os novos membros, nossos irmãos, nós perguntamos para eles: vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus? Inerrante, infalível? A nossa regra de fé e prática? É porque não se pode desprezar isso. Não se pode jogar fora partes da Escritura. Não se pode entender que existe qualquer passagem da Escritura que não tenha utilidade para nós hoje. Claro que tem. É a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. É a verdade. Esses fatos históricos realmente aconteceram. Estas normas que nos são dadas são para serem obedecidas. Porque aqui nós temos diante de nós a palavra de Deus. Então existe uma constância entre o Antigo e o Novo Testamento, uma ligação entre a pregação profética e a pregação evangélica e apostólica. Não à toa Paulo diz lá em Efésios que a igreja foi erguida sob a doutrina, sob a pregação dos profetas e dos apóstolos. Antigo e Novo Testamento se ligam aqui. A mensagem do arrependimento, irmãos, inclusive, perpassa toda a Bíblia. Onde na Bíblia você não vê uma mensagem de arrependimento, uma conclamação ao arrependimento? Desde Noé que é anunciado como o pregoeiro da justiça, Noé que estava construindo a arca como um sinal de que Deus estava descontente com o mundo de sua época, Noé que sofreu desprezo nos seus contemporâneos. Ali a mensagem de arrependimento já estava sendo anunciada e não parou. Desde que o homem pecou, a maior necessidade que o homem tem é de se arrepender dos seus pecados para receber o perdão de Deus. Desde a queda no Éden, desde o capítulo 3 de Gênesis, a nossa maior necessidade é arrependimento e perdão. Nós somos chamados a nos arrepender. A mensagem dos profetas, os profetas estão o tempo inteiro, mesmo lidando com o povo de Deus, eles estão dizendo: se arrependam, se voltem para Deus, vinde, voltemos ao Senhor. Os profetas estão dizendo: derrubem os seus postes ídolos. Os profetas estão dizendo, como Isaías, né? Ainda que os vossos pecados sejam grandes e assim por diante, confessem os seus pecados, lavai, purificai as obras das suas mãos. E é o Senhor quem vai nos tornar mais alvos do que a neve. Ele vai trazer pureza para a nossa vida. João Batista prega a necessidade de arrependimento. E ele prega a necessidade de arrependimento. Veja o ministério de João. A passagem é curtinha, né? E ainda quando você estuda Mateus ou Lucas e soma as informações, tem muito pouco aqui sobre João, mas veja como ele se portava. E você vai perceber que João falava da necessidade de arrependimento a todos os homens, indiscriminadamente, sem acepção de pessoas, sem distinção nenhuma. Todos os homens precisam se arrepender. João dizia isso para homens comuns. João dizia isso para as autoridades religiosas, para os fariseus. Lembra? Quando ele falou assim: não comecem a dizer entre vocês que temos por pai Abraão, porque Deus pode transformar essas pedras filhos. Ele pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Então João está conclamando as autoridades religiosas que se arrependam. Mas João faz isso, meus irmãos, até com outras autoridades civis. E ele vai chamar a atenção para aquilo que estava, para o pecado, né, do rei Herodes. E ele vai, inclusive, sofrer as consequências por causa disso. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que todos precisam de arrependimento. Todos os homens, do menor ao maior, do mais velho ao mais jovem, todos os homens precisam se arrepender, de todas as etnias, de todas as culturas, aqueles que são poderosos, aqueles que exercem cargos especiais, aqueles que são religiosos, né? Aqueles que estão... Todos nós precisamos nos arrepender e somos chamados ao arrependimento dos nossos pecados. Marcos então resume, ele sintetiza a mensagem que Jesus proclamava, falando em arrependimento e em fé. Arrependimento e fé. Irmãos, nós não podemos vender um evangelho barato.
O Evangelho requer arrependimento e fé. Nós temos visto alguns movimentos, inclusive alguns movimentos em círculos evangélicos, enfatizando a necessidade dos homens declararem a sua fé, dizerem que creem em Jesus, mas não existe nenhuma conclamação ao arrependimento. Porque é mais fácil para os homens dizerem assim, eu creio em Jesus, do que se comprometerem com Jesus. Mas é quando nós, meus irmãos, verdadeiramente nos arrependemos que o nosso compromisso vai ficar notório. É o arrependimento que nos leva à prática das boas obras. Se eu disser que creio, e se esta fé não me levar a atitudes que demonstrem isso, essa fé é falsa. Essa fé é falsa. Então, arrependimento e fé são coisas que não se separam. Arrependei-vos e crede. Né? Nós ouvimos a palavra, a fé vem pelo ouvir, e então nós nos arrependemos dos nossos pecados. Metanoia, mudança de mente, mudança de vida, mudança de rumo, conversão. Dei a meia volta. Fiz algo errado. Percebi. Parei minha vida. Consertei. Pedi a Deus que consertasse. E Ele assim o fez. Irmãos, toda e qualquer mensagem, toda e qualquer proclamação que não apresente o Evangelho, o Reino de Deus, que não inclua Jesus Cristo como base fundamental, é falsa. Toda pessoa que disser, eu estou pregando o Evangelho, mas não anuncia Jesus, é um impostor. Toda pessoa que disser, eu estou pregando o Evangelho, mas eu não falo em arrependimento, é um impostor. Toda pessoa que disser, eu estou pregando o reino de Deus, mas não falar na necessidade que os homens têm de se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, não creiam nessa mensagem. Rejeitem essa mensagem. Irmãos, Jesus não vai simplesmente pregar o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Ele é. As boas novas. A boa notícia é Jesus. Qual é a boa notícia? Quais são as boas novas? Qual é o Evangelho? É Jesus. Jesus não vai simplesmente pregar, então. Proclamar. Ele vai anunciar a si próprio e o reino de Deus. A sua primeira vinda inaugurou o reino de Deus. A sua segunda vinda implantará o reino de Deus de maneira clara e definitiva. Então, antes que o reino de Deus seja implantado de forma clara e definitiva, perceba que o reino de Deus foi inaugurado e se arrependa. E se arrependa. Deixe para se arrepender quando Jesus vier para implantar o reino de Deus, não, porque não vai dar mais tempo. Quando Jesus vier, é porque o tempo está cumprido. E o reino de Deus chegou para valer. Chegou de uma vez por todas. Chegou da forma como os antigos esperavam que ia chegar, de uma única vez. Mas depois, pela revelação progressiva, nós sabemos que há duas etapas de manifestação desse reino. Num primeiro momento, o Senhor Jesus vem para chamar os homens ao arrependimento. No segundo momento, o Senhor Jesus vem para convocar a sua igreja, levar a sua igreja para condenar os infiéis. Irmãos, antes de Jesus, o mundo estava em trevas. O homem estava perdido. Antes de Jesus vir a esse mundo, havia uma maldição que pairava sobre toda a criação. Mas Jesus vem, Jesus traz algo novo, diferente e especial. Essas são as boas novas. É você dizer para um mundo em trevas que a luz veio. É você dizer para os homens cegos que eles podem recuperar a sua visão. É você dizer para os homens que estão tristes, decepcionados, frustrados com essa vida e com esse mundo, que existe uma esperança eterna. É você dizer para as pessoas que a nossa existência não se finda com a morte. É você dizer para as pessoas que nós somos fracos, mas Deus é forte. Deus vem a esse mundo para nos chamar a uma reconciliação com Ele. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós somos reconciliados por Deus através de Jesus Cristo. Significa que há uma porta, há uma saída no fim do túnel, há uma solução para o problema, há uma razão para viver maior do que qualquer ideologia humana.
Os homens se entregam a ideologias humanas, porque procuram uma razão para a vida. A razão para a vida é Cristo, é o Evangelho, é o reino de Deus. Pelo arrependimento e fé, as pessoas podem acessar a presença do Rei soberano através de Jesus, sem medo da morte. Sem medo da morte. O Rei estendeu o seu cetro para nós, como sinal de misericórdia. E nós tocamos a ponta do cetro. Jesus traz esta oportunidade. Essa é a boa nova, meus irmãos. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Aos que viviam na sombra da morte veio a luz. Essa é a proclamação que nós fazemos. Existem requisitos para se entrar nesse reino? Sim. Nós até já falamos deles. Mas observem, há duas frases em que os verbos aqui são muito importantes, tá, irmãos? Existem duas frases em que os verbos estão no modo indicativo, tá? Está cumprido e está próximo. São duas formas verbais que estão no indicativo. Está cumprido e está próximo. O tempo de Deus está cumprido. O reino de Deus está próximo. Certo? Modo indicativo. Guardem bem. E há duas frases ou palavras em que os verbos estão no imperativo. Arrependei-vos e crede. Por que é importante perceber isso? Porque os verbos que estão no indicativo apontam para realidades estabelecidas por Deus. O tempo está cumprido. Isso não depende de nós. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Deus fez o que tinha que fazer. A iniciativa foi dele, ele veio até nós, ele está propondo salvação, ele enviou o seu filho a esse mundo. Pronto, isso Deus fez. Então, modo indicativo. É uma indicação de que Deus fez isso. Agora, isto requer de nós demandas. Isso demanda de nós, na verdade, uma resposta. Qual é a resposta que nós temos que dar? Se Deus já cumpriu o tempo, se Deus já enviou o seu filho, né? Se o reino de Deus já veio, se ele está próximo, qual é a resposta que os homens têm que dar? Imperativo. A ordem é: se arrependam e creiam. Aí você junta essas coisas. Que coisa maravilhosa. Esses são os requisitos, irmãos. Arrependimento e fé. Esses são o passaporte sem o qual ninguém entra no reino de Deus. Notem, ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento e sem fé. A Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão. A Bíblia também diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então arrependimento e fé são elementos essenciais. Arrependimento denota que nós reconhecemos que somos pecadores, que nós desejamos que Deus tenha misericórdia de nós, que nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele, para que ele exerça o seu senhorio bendito sobre nós. A fé denota que nós agora passamos a confiar no Senhor, de tal modo que nós podemos dizer, inclusive, que nós vivemos pela fé. Nós passamos a ter comunhão com o Senhor e passamos a ter mais do que comunhão, prazer nele. Prazer nele. Pensamentos, palavras, ações e vontades passam a ser dirigidas agora por Deus. Nós agora estamos interessados na aprovação de Deus. Nós agora queremos ser santificados por Deus e queremos obedecer a Deus e queremos seguir os seus passos. Isso acontece? Isso acontece em seu viver? Pare para pensar. Às vezes, as pessoas têm dúvidas a esse respeito, né? E dúvidas sinceras. Será que eu já me arrependi mesmo dos meus pecados? Será que eu já criei mesmo no Senhor? Será que a salvação já chegou para mim? Será? As pessoas podem ter dúvidas a esse respeito. Mas a resposta é simples, irmãos. É simples, é mais simples do que nós pensamos. O quanto nós desejamos do senhorio de Deus sobre a nossa vida. O quanto? É simples assim. Para saber se você é filho de Deus, se você está realmente arrependido, se você faz parte da igreja mesmo, se você já está perdoado, se você vai para o céu,
pergunte e seja sincero no seu coração, no seu íntimo. Da seguinte forma: o quanto eu desejo o senhorio de Deus sobre a minha vida. O quanto eu estou disposto a me adequar aos padrões de Deus. O quanto eu desejo isso. É diferente de alcançar isso. A gente não alcança isso pelos nossos esforços. É pela graça. Mas o quanto que você deseja isso. Eu quero ser mais parecido com Deus. Eu quero viver conforme agrada a Deus. Eu tenho prazer em Deus. As coisas que agradam a Deus agradam a mim. Como é que você ora? Os pedidos que você faz na oração, para pensar, são pedidos que contam com a aprovação da Escritura de Deus? São baseadas... Você ora com base nas Escrituras, na revelação de Deus? Você pede pelas mesmas coisas? Você deseja, você anseia pelas coisas de Deus? Quando a gente ora o Pai Nosso e a gente diz assim: venha o teu reino, o que é que nós estamos dizendo? Ou quando nós dizemos assim: santificado seja o teu nome, o que é que isso representa para nós? Quando nós dizemos: Senhor, perdoai a nós, perdoe-nos como nós perdoamos aos nossos devedores, o que nós estamos dizendo? Se nós podemos dizer coisas assim, com toda sinceridade e honestidade, por mais difícil que seja para nós, e se nós sofremos porque estamos em uma luta constante contra o pecado, tentando fazer a vontade de Deus, e pedindo, suplicando pela graça dele, então, meus irmãos, esse é um bom sinal de que pelo menos nós estamos certos de que há requisitos a cumprir e estamos nos esforçando para fazer aquilo que agrada ao Senhor, contando com a sua graça. Mas o quanto do senhorio de Deus está sobre a nossa vida, irmãos? Essa é a pergunta. O quanto do senhorio de Deus está sobre a nossa vida? De fato, como disse o nosso irmão na oração inicial, nós vivemos em um mundo de confusão, de transtorno, de pecados que se multiplicam. Às vezes isso acontece entre nós mesmos. Quanta intolerância, quanta inveja, quanta cobiça, quanta maldade, quanta artimanha, quanta falta de perdão. Bom, se essas coisas acontecem entre nós, irmãos, isto pode ser um sinal de que nós não estamos exatamente adequados aos padrões do reino de Deus. O reino de Deus requer de nós, irmãos, um compromisso em fazer a vontade dele, em agradá-lo. É prazer no Senhor, na paz do Senhor, no amor do Senhor, na comunhão do Senhor. Isso se reverbera entre nós, nas nossas relações, em tudo que nós fazemos. Mas por último, irmãos, e eu vou me demorar um pouco menos nesse último ponto, eu quero pensar aqui com vocês sobre o alcance do reino. Esse reino, meus irmãos, ele vai longe, né? E às vezes nós podemos nos enganar pela maneira humilde como ele é apresentado, pela maneira humilde como ele inicia. Mas o crescimento, né, o alcance, a extensão desse reino é maior do que aquilo que às vezes nós podemos imaginar. Queridos, pensem aqui em algumas parábolas. Pensem na parábola do fermento. Lembra da parábola do fermento? Um punhado e de repente, né, uma massa toda levedada. Pensem no grão de mostarda. Jesus usou também essa expressão. Parábola da semente. Me acompanhe em Marcos capítulo 4. Rapidinho. Marcos conta pouquíssimas parábolas, tá? Pouquíssimas parábolas. Mas olha só as parábolas que ele seleciona, algumas delas. Marcos capítulo 4, do verso 26 até o verso 32. Vou pegar duas parábolas aqui. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Começou pequeno, né? Começou pequenininho. É um grão que germina, que vira espiga, né? Depois nós temos cheio de espiga. Na sequência, verso 30, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que
parábola o apresentaremos. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem alinhar-se à sua sombra. Olha com que Jesus compara o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso, meus irmãos? De novo, as aparências enganam. O reino de Deus tem um alcance muito maior e ele cresce e ele se desenvolve a despeito de qualquer coisa. Um grão de mostarda. Sabe como é que o reino de Deus começa? Lá na Galileia, região desprezada. Onde é que Jesus começa o ministério dele? Lá. Pelos nossos olhares, irmãos, nós diríamos assim: isso não tem futuro. Um pregador que vai para Galileia, uma pessoa que vem de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pergunta para o mundo inteiro hoje. Para todas as igrejas que estão reunidas em toda a face da terra hoje, quantos seguidores Jesus trouxe para si? Quantos? No mundo inteiro. Quantos? Ao longo dos séculos. Um ministério que começa na Galileia insignificante se torna muito maior do que aquilo que os homens poderiam calcular. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. É a mensagem que a gente lança aqui e acolá. É a sementinha que você planta numa casa ou ali na esquina e você não sabe onde ela vai chegar. É a repercussão, é o alcance, é a transformação de vida. Irmãos, John Stott diz: a pregação do Evangelho é o meio designado por Deus pelo qual o príncipe das trevas é derrotado e pelo qual Deus brilha no coração das pessoas. Isso é o reino de Deus. Quando o reino de Deus avança, o reino das trevas recua. Quando o reino de Deus avança, Satanás é mais e mais enfraquecido. A sua influência vai se perdendo. Pelo menos na vida de boa parte das pessoas. Jesus pode não ter atendido a todas as expectativas de muitos judeus. Mas não apenas boa parte desses judeus creram em Jesus, como a pregação que foi iniciada por ele alcançou os gentios do mundo inteiro. A ponto de Marcos agora, 30 anos depois, está escrevendo seu evangelho aos romanos. A capital do Império Romano. Está recebendo um quadro, não é, do que foi o ministério de Jesus. E um quadro muito bem elaborado. Eu vou encerrar mostrando como às vezes nós podemos ter uma visão deturpada das coisas e como nós, meus irmãos, precisamos corrigir essa nossa cosmovisão. Atos capítulo 2, eu peço a vocês que abram lá, capítulo 1, melhor. Atos capítulo 1. Eu estou falando sobre o alcance do reino, certo? Então vamos lá. Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Qual foi a pergunta dos discípulos? Pela pergunta dos discípulos, parece-nos que até aquele momento eles não tinham tido um entendimento claro do que era o reino de Deus. Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles ainda são muito judeus. Eles ainda estão pensando em Israel como nação e no destaque que ela poderia ter no mundo. Eles ainda estão pensando em um tipo de trono, em um tipo de imposição mais terrena, mais palpável para eles, material. Eles ainda estão pensando em um tipo de prosperidade, em
tipo de... Eles estão ainda com uma compreensão muito reduzida do reino de Deus. Lembrem-se que aqui também o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles, hein? O que vai acontecer no capítulo 2. E eles vão receber um poder e uma compreensão muito mais clara de muita coisa. Mas olha só o que é que Jesus vai dizer. Não vos compete, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O propósito de Deus é fazer com que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é para alcançar o mundo inteiro. Ali, aqui, acolá. Façam o reino de Deus se expandir. Não fiquem preocupados com o reino de Israel. Não fiquem pensando em reino terreno, em glória terrena, glória humana, glória efêmera. Não pense nisso. O reino de Deus é para ser expandido no coração das pessoas. As pessoas vão ser alcançadas, as pessoas vão ser convertidas em Jerusalém, em Samaria, os gentios do mundo inteiro, até os confins da terra. Esse é o avanço do reino. Receber pecadores arrependidos. Esse é o avanço do reino. Cumprir a nossa missão como igreja, proclamar o Evangelho. Dizer que nós temos um Senhor. Dizer que nós nos rendemos ao seu senhorio. Ah, meus irmãos, que o reino de Deus avance entre nós e através de nós. Que o Senhor nos abençoe.